Olá, meu nome é Lilian Cidreira e eu vou falar para você uma dúvida que muita gente me pergunta também. Bom, dúvida de hoje é em relação a se dá para inovar sem dinheiro da empresa, ou seja, sem um orçamento previsto para inovação. E essa é uma dúvida interessante porque quando eu comecei esses processos de inovação, quando eu comecei a identificar oportunidades lá em 2013, eu também pensava isso, eu também acreditava que eu só conseguiria inovar se a empresa tivesse um departamento ou ela tivesse um orçamento específico para inovação. E ao longo desse tempo, eu comecei a identificar que não necessariamente a gente precisaria ter. Então existem dois cenários. Existem os cenários das empresas que tem esse departamento, então existem hoje empresas que têm um departamento de inovação e esse departamento ele tem um orçamento. Existem empresas que já dão algum tipo de subsídio para as pessoas inovarem. A 3M é um exemplo incrível disso. Hoje 25% do seu tempo na semana na 3M é dedicado à inovação. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma parte, você tem umas horas do seu dia que você pode dedicar a pensar em algum processo de inovação. Então você pode ir lá para o laboratório, ficar pensando em ideias, e foi daí então que surgiu inclusive a ideia do post-it. Contar rapidamente essa história porque é bem interessante. A 3M ela não estava pensando em criar post-it. Na verdade, o post-it ele nasceu a partir desse estímulo de inovação dentro da empresa, e existia uma pessoa que estava avaliando uma possibilidade de cola extra forte, que hoje inclusive é uma cola vendida no mercado pela 3M. E ao fazer esses testes em laboratório, essa pessoa acabou fazendo o oposto. Ela fez uma cola que não tinha essa aderência forte, mas em contrapartida era uma cola que conseguia fazer a pessoa colar e descolar várias vezes sem que ela perdesse aquela cola inicial. E aí essa pessoa, como ela queria criar uma cola extra forte, ela deixou lá no banco de dados. Outra pessoa, anos depois, queria achar uma maneira de fazer uma cola simples, porque ele tinha muitos bilhetinhos, ele gostava de criar bilhetes e ele queria achar uma maneira de que esses bilhetes tivessem alguma coisa adesiva para que ele pudesse colar e descolar. E ele buscou nesse banco de dados, e nesse banco de dados então ele descobriu, criou isso para ele internamente e deu tão certo, as pessoas começaram a gostar internamente e eles transformaram isso em comercial. Hoje o post-it é uma das coisas mais vendidas, é um dos produtos mais vendidos na 3M a partir desse estímulo que a empresa gerou e gera até hoje em seus colaboradores. Legal, bacana. Então vamos lá, tem empresas que têm um departamento, tem empresas que fazem esse estímulo, mas existe uma terceira categoria, que são as categorias, acho que das empresas que eu trabalhei, ou das empresas, ou não, e das empresas que hoje a gente atende e que são nossos clientes, que não tem necessariamente um departamento ou estimulam esse horário do dia dedicado à inovação, mas que usam essa ideia de inovação no seu dia a dia. Como que elas fazem isso? Então, existem empresas que usam isso a partir do board, então o próprio CEO ele estimula esse processo, e existe parte do processo que é feito pelos próprios colaboradores. Então, você consegue trazer esse estímulo. O que é muito importante, então, quando a gente entende esses processos de inovação, entende que a gente tem essas três categorias. Se você hoje trabalha numa empresa que ainda não tem um departamento ou ainda não libera uma parte do seu dia para pensar em inovação, você consegue inovar a partir desse pós, ou seja, dessa terceira opção que eu falei, que é a opção de colocar em prática no seu dia a dia movimentos de inovação, ainda que a empresa não fomente tanto isso. Como que você pode então estimular? Bom, primeiro ponto é que a gente pode perceber que no nosso ambiente existem várias oportunidades de melhoria. Eu acredito que em vídeos anteriores aqui eu fale um pouco melhor sobre esse desdobramento, mas o ponto principal aqui não é falar sobre essa identificação de oportunidade. Eu quero falar como que você cria esse ambiente sem dinheiro. Então esse aqui é o grande foco do vídeo de hoje. Então se você quer entender mais sobre como identificar oportunidade, procura aqui nos nossos vídeos anteriores que você vai achar. Hoje eu estou pensando aqui sem orçamento. Quando a gente não tem orçamento,
É interessante porque muitas pessoas acreditam que a inovação ela é um processo no qual eu tenho que ter um investimento, ou seja, eu vou precisar comprar algo, ou eu vou precisar implantar um sistema, ou eu vou precisar colocar alguma coisa, então efetivamente eu vou ter que ter dinheiro na mesa para fazer isso acontecer. Só que existem várias coisas dentro da empresa que você pode inovar, que você pode criar algo diferente e usar coisas que já tem internamente. Então, quantos processos hoje eles podem ser melhorados sem que você tenha que contratar qualquer tipo de software, mas que gere uma inovação? Gere uma inovação porque ele pode se tornar mais ágil, mais simples, ele pode se tornar mais aderente a um público em específico. Então, você efetivamente pode usar essa oportunidade para melhorar um processo sem ter nenhum novo sistema, ou quiçá você tem um sistema hoje na empresa que é usado para um departamento X, mas que você também poderia trazer para o seu departamento. Então essa é uma possibilidade real, isso dá para acontecer. É só você começar a perceber. E existem nuances no nosso dia a dia. Muitas empresas hoje percebem, e a gente já passou por esse processo, de perceber numa empresa que eles queriam melhorar, eles queriam criar esse mindset inovador, mas o layout da empresa era ruim. E o que a gente fez foi usar todo o material que já existia, ou seja, a cadeira, a mesa, as baias, tudo que a empresa já tinha, e a gente só mudou de lugar. A forma, o ambiente, ele criou um ambiente mais ágil a partir de coisas que já existiam. Então, o mais importante de recado é que existem oportunidades de inovação que efetivamente vão exigir que você tenha um investimento, e aí no momento que eles exigem esse investimento, você realmente vai precisar de uma aprovação da diretoria, vai ter que ir lá, vai ter que defender essa posição, e para defender essa posição é muito importante que você tenha prototipado essa ideia, você tenha testado essa ideia antes, seja a partir de um mínimo produto viável, ou seja porque você testou e conseguiu coletar feedbacks do público envolvido, e esse público já disse para você que é uma boa ideia. Nesses casos em específico, você realmente vai ter que ter uma robustez ali. Então, quanto mais craque, né? Quanto mais prática você tiver em relação à inovação, mais você vai entender se você aplicou o processo de forma efetiva e, consequentemente, você consegue também perceber nuances para você levar como pitch, levar como um discurso de venda. Mas se você ainda está no momento que a empresa é mais resistente, tem mais dificuldade em aceitar a inovação, e nesse momento dificilmente ela iria aprovar qualquer investimento de você, você pode aplicar em coisas simples. E aí é interessante, a gente tem feito mentoria em várias pessoas que querem inovar dentro das empresas a partir de questões simples, e a gente tem exatamente trabalhado com esse viés. O que você tem na sua empresa que a gente pode inovar, que a gente pode melhorar, sem que a gente tenha que gastar R$1 da empresa por isso. E o que é legal nesse processo? Porque quando a gente não precisa ter esse investimento da empresa no primeiro momento, você consegue usar o que já tem. Então isso é muito bom, a empresa adora isso, porque a gente já usa movimentos passados, então você não precisa investir em nada. Mas além disso, você começa a provar que esse processo faz sentido, que a empresa consegue gerar resultado, e com isso você vai ganhando aquela prática e essa robustez para levar para processos maiores. E aí sim, nesses processos maiores, ter um investimento. Então tem como, você vai fazer isso de maneira menor, e o mais importante é você identificar o que hoje a empresa já tem e que você pode usar, ou o que a empresa tem em outros departamentos que você pode trazer para o seu, ou o que você tem no seu ambiente, se é algo físico, nesse ambiente físico que você pode aproveitar. Eu tenho certeza que você vai identificar processos, rotinas, procedimentos da empresa, sistemas que podem ser usados numa potência maior, que a gente fala que é elevar a potência daquele processo. E eu tenho certeza que a partir dessa identificação você vai começar a perceber que dá para fazer pequenos movimentos de inovação. Inovar não necessariamente passa por algo muito brusco. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando sobre as diferenças de inovação, os diferentes tipos de inovação. Mas o ponto principal aqui é deixar para você essa mensagem que existem inovações que são muito robustas e que são aquelas visíveis que quando você conta o case fica nítido para alguém que aquilo ali foi uma inovação, mas existem
processos simples, que você pode criar algumas melhorias pequenas, que para quem olha de fora talvez não seja tão visível que foi inovador, mas ele construiu um movimento de melhoria e ele resolveu um problema. Eu falo sempre nos vídeos aqui que inovação é resolver um problema, é atender a uma necessidade, e tudo que atende a uma necessidade gera uma melhoria, e eu consigo nessa melhoria entregar algo que tenha mais valor, seja simples e seja mais ágil, eu já estou inovando. Então, desconstrua essa ideia de que precisa ser algo muito grande. Olhe no seu ambiente o que você tem de oportunidade, que certamente você vai identificar oportunidades de inovação e comece a inovar pequeno. Isso vai te dar confiança e isso também vai dar confiança para a empresa em começar a inovar no dia a dia dela. E a partir dessa inovação pequena, aí sim você vai aumentando a proporção e aí depois vocês avaliam se precisa ter um departamento, se isso vai ser cultural, se isso vai ser do dia a dia de vocês, mas esse primeiro passo pequeno, ele é um passo muito importante, talvez o mais importante de todos em relação a esse movimento de inovação dentro da empresa. Então, espero que tenha gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e te vejo no próximo conteúdo.